Chuva fria golpeando folhas como aço fino. O céu espremido entre troncos gigantes, sombras ondulando como espectros. Nada de apresentação, apenas o som úmido da morte se aproximando. Imagine um corte cinematográfico. Uma águia romana caída na lama, asas douradas afundadas, como se o próprio império estivesse sendo engolido. A câmera sobe e revela passos pesados, milhares deles, avançando rumo ao invisível. Este não é o início de uma campanha, é o prelúdio de um funeral que Roma jamais esqueceu. No ano 9 d.C., 3 legiões, 17, 18, 19, marchavam confiantes pela Germânia, sem perceber que cada árvore observava, cada gota anunciava a tragédia. A névoa os cercava como um véu. O som metálico das armaduras ecoava entre carvalhos antigos, enquanto 20.000 soldados avançavam sem saber que nenhum deles veria o sol novamente. A confiança era seu maior erro, a floresta, seu carrasco. Roma acreditava dominar o mundo, mas naquela manhã cinzenta, Germânia preparava sua vingança. E o homem, responsável, caminhava entre eles, sorrindo. Mas o que esse homem estava prestes a fazer tornaria seu nome eterno no terror romano. Troncos úmidos escorregam sob as sandálias. O cheiro de terra molhada se mistura ao couro das armaduras. A floresta respira, viva, como se esperasse apenas o comando para devorar. Roma avança lenta, arrastada, longe demais do conforto das estradas de pedra. A coluna se estende em quilômetros, uma serpente brilhante que se arrasta sem perceber o predador à espreita. Aqui, força não significa poder, significa peso, vulnerabilidade. Varys lidera com orgulho. 3 legiões completas, disciplinadas, treinadas para esmagar qualquer nação. A mesma máquina de guerra que dominou o Egito calou a Gália e dobrou reinados inteiros. Mas as árvores de Tutoburgo eram mais antigas que Roma e não temiam espadas. A cada passo, o chão se tornava lama. A cada soldado, a confiança se transformava em cegueira. No meio da marcha, um homem articula o destino. Armínio. Romano em aparência, germânico no sangue. Ele cavalga ao lado de Varys como aliado, mas seus olhos calculam a queda de um império inteiro. Ele conhece o ritmo das legiões, seus pontos fracos, seus vícios. E em silêncio, guia-os para a boca do desastre. O que viria depois seria irreversível. Ramos quebram no alto, quase inaudíveis. Um corvo observa imóvel, como se previsse o sangue que regaria aquelas raízes. A marcha continua, mas algo muda. O som harmonioso das legiões quebra-se em passos desordenados. O terreno aperta, o caminho afunila, e o que antes era disciplina agora é fragmento. Carroças atolam, soldados param, oficiais gritam, mas a floresta cala cada ordem com seu silêncio pesado. Roma, pela primeira vez, parece pequena. Armínio conhece cada curva desse labirinto, cresceu entre essas árvores, respirou esse barro, aprendeu a desaparecer nele. Roma o transformou em soldado, estrategista, comandante, mas esqueceu que bárbaros também aprendem. Ele não deseja apenas vencer, deseja apagar uma legião inteira da memória romana. Enquanto sorri e indica a rota mais curta, mensageiros invisíveis correm pelas copas, levando seu sinal. O império marcha rumo ao vazio. Não há retorno, não há estradas, só sombras. E quando o primeiro trovão ecoou, não era do céu, era do massacre se aproximando. A floresta se estreita como se quisesse esmagar os homens que ousaram atravessá-la. As armaduras arranham troncos úmidos, escudos raspam na madeira, espadas batem nos flancos. O metal denuncia cada passo, mas nenhum inimigo aparece. Um silêncio antinatural cobre as copas, tão profundo que até o bater dos corações parece alto demais. Roma acredita estar no controle, porém não percebe que já foi engolida pelo ambiente. O império, acostumado ao campo aberto, agora luta contra o próprio terreno. À frente,
Armínio aponta a direção com calma calculada. Seus olhos observam fissuras na formação, pausas involuntárias, homens exaustos tentando manter fileiras impossíveis. Ele não precisa atacar, basta esperar. Varys, seguro em sua superioridade, não percebe a armadilha que se fecha como dentes. Nenhum batedor retorna com alerta, nenhuma águia pressente o perigo. Nas sombras, tribos inteiras aguardam o sinal. Arcos esticados, lanças prontas, respirações presas como predadores antes do salto. A calma é apenas a superfície. Por baixo dela, o massacre já respira. O primeiro dia avança pesado. A chuva engrossa, transformando o solo em armadilha viva. Legionários escorregam, cavalos afundam. Até os joelhos, carroças se partem ao tentar cruzar poças disfarçadas. Cada metro exige esforço dobrado. O que antes era marcha gloriosa, agora é arrasto doloroso. A disciplina que sustentou Roma durante séculos começa a desfazer-se costura por costura, como tecido rasgado por mãos invisíveis. Varys continua firme, mas seus sinais de irritação crescem. Tempo, clima, progresso lento. Nada parece motivo para preocupação mortal. Ainda. Armínio, porém, observa como quem avalia carne antes do corte. Cada atraso favorece seu povo. Cada atraso enfraquece Roma. Ele transita entre oficiais com voz calma, oferecendo segurança, estratégia, conselhos. O lobo veste toga. À distância, olhos germânicos brilham entre folhas. Mensageiros avançam em silêncio, trocando sinais curtos, quase rituais. O cerco é psicológico antes de ser físico. A legião não percebe, mas já atravessou o ponto sem retorno. E quando o segundo amanhecer chegar, Roma descobrirá o preço da confiança. O sol não nasce, apenas tenta. Uma névoa espessa rasteja pelo chão como dedos frios, escondendo armadilhas naturais. O segundo dia começa com silêncio. Um silêncio que parece sussurrar que algo está errado. Quando a marcha retoma, o cenário já não lembra um exército. Lembra sobreviventes caminhando sem mapa. Unidades se fragmentam, brechas se abrem, ordens se perdem na chuva. A tempestade não castiga apenas o corpo, mas a mente. O orgulho romano começa a rachar. Atrás de troncos cobertos de musgo, arqueiros germânicos aguardam. Alguns vestem armaduras romanas arrancadas de corpos antigos. Outros seguram lanças que um dia foram pilum. Eles conhecem essa floresta como um segundo corpo. Cada galho é rota, cada folha é cobertura. Armínio caminha à frente e ninguém imagina que ele conduz um ritual de destruição, calculado, preciso, inevitável. Os romanos avançam, mas não marcham, afundam. Cada passo os aproxima do corte final. E então, o primeiro sinal de guerra ecoa como profecia na neblina. Um som rompe a nevoa, não de trovão, mas de um chifre germânico, longo, grave, ancestral. Um chamado que não anuncia batalha, mas sentença. Os soldados param, instintivamente. O silêncio que se segue pesa como pedra. Então, o inferno se abre. Das encostas de Calk Hill, flechas descem como chuva negra. Não há aviso, não há formação, apenas caos absoluto. Gritos cortam o ar enquanto escudos tentam erguer-se, mas o terreno estreito não permite unidade. A muralha humana que fez Roma invencível não pode se erguer ali. Guerreiros germânicos emergem da mata como sombras vivas, pintados com lama, olhos brilhando com vingança acumulada por gerações. Atacam e recuam com precisão impossível para bárbaros. Eles sabem onde acertar. Oficiais primeiro, estandartes depois. O coração das legiões é arrancado antes de respirar. Pilos lançados ao acaso não encontram alvo. Gládios não têm espaço para estocar. Roma luta como gigante afogado em pântano. Varys compreende tarde demais. Não era uma revolta, era uma execução.
e a espada do Império finalmente encontra seu carrasco. O campo já não é campo, é labirinto de morte. Mulheres, crianças, carroças, máquinas de cerco, tudo vira barricada involuntária. A coluna se desfaz como corda partida. Companhias inteiras são separadas por lama até a cintura. Escudos atolam, espadas pesam, gritos substituem ordem. O inimigo não ataca para vencer, ataca para destruir. Flechas atingem costas, lanças perfuram juntas expostas, machados descem sem piedade. Cada árvore vira uma emboscada, cada tronco um inimigo invisível. Roma tenta reagrupar, mas a floresta não permite geometria militar. Germânicos surgem e somem como lobos em neblina. Atacam, gritam, desaparecem. Não há onde mirar, não há quem comandar. Varys tenta organizar retirada. Impossível. Rotas estão fechadas, colinas cobertas, pântanos guardam fundo traiçoeiro. A superioridade romana, construída em campo aberto, implode ali. Os padrões dourados se cobrem de lama. O orgulho do império se transforma em desespero humano. E Armínio, o aliado perfeito, observa o império sangrar sem levantar uma espada. Mas o pior ainda está vindo. E Roma nem imagina. A noite cai como véu fúnebre. Não traz descanso, traz terror. A chuva aumenta, o vento uiva entre troncos como espíritos vingativos. Os romanos tentam erguer fortificações, mas não há madeira seca, não há espaço, não há tempo. Cada tentativa vira lama. Cada chama morre ao nascer. No escuro, passos leves circulam o acampamento. Não é ataque, é tortura psicológica. Os germânicos sabem que medo enfraquece mais rápido que lâmina. Sussurros em língua bárbara percorrem a mata como maldição. Um soldado jura ter visto olhos no escuro. Outro escuta risos. Nada é concreto. Tudo é ameaça. Ao amanhecer, restam fragmentos de legiões. Homens que já dominaram continentes agora tremem como presas. A terceira aurora traz o golpe final. Armínio libera o ataque total. Não há estratégia para responder. Não há formação, não há escudo, não há glória. Apenas sobrevivência, e poucos conseguem. Quem tenta fugir encontra muralhas de lanças. Quem luta cai. Quem reza é silenciado pela lama. Roma, enfim, conhece impotência, e o último dia chega como sentença escrita pelos deuses. A manhã do terceiro dia revela o que sobrou. Não um exército, mas espectros, armaduras amassadas, escudos quebrados, olhos vazios. Onde marcharam milhares, restam apenas grupos dispersos, cada um tentando sobreviver à própria história. Varys, ferido, ainda tenta comandar. Sangue escorre pela couraça, mas o olhar revela uma verdade amarga. Não existe vitória possível. Não existe retorno. Há apenas a escolha entre morrer lutando ou cair resignado. E mesmo isso, Roma não controla mais. Armínio comanda o cerco com frieza militar, como aluno superando o mestre. Cada avanço germânico é exato, calculado, irrefutável. Quando o último estandarte cai na lama, algo maior cai com ele. A ilusão da invencibilidade romana. O Reno torna-se fronteira eterna. As legiões, Iser 7, 18 e 19, desaparecem da história, apagadas como ferida que nunca cicatriza. Roma aprende tarde que o maior inimigo não é a força do outro, mas a confiança cega no próprio poder. Às vezes, o império cai não pela espada, mas por ignorar o silêncio da floresta. Se essa história te marcou, curta, comente e se inscreva. Isso ajuda o canal a continuar trazendo verdades ocultas de Roma.